Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian-Facuri e hoje a gente vai falar o que é viver sob a direção do Espírito Santo. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Números 9, 16, 17 diz: era sempre assim, de dia a nuvem cobria a tenda e de noite parecia fogo. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles paravam. Isso aqui é o relato de como viveu o povo israelita, né, na caminhada do deserto. Então, tinha uma nuvem que quando ela andava, eles andavam, quando ela parava, eles paravam, ela era um guia deles. Você já imaginou que maravilhoso ter um guia assim? Um guia que te fala, olha, vai por aqui, vai por ali, para agora, você não deve fazer isso, você deve fazer aquilo? Pois é, maravilhoso, né? A gente já tem esse guia. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem esse guia na sua vida e esse guia chama-se Espírito Santo. Olha o que diz João 14, 23. Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem e o meu Pai a amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. Sabe o que significa isso? Significa que o Espírito Santo está dentro de você, te dizendo por onde você deve ir, o que você deve fazer, como você deve fazer as coisas. Ele mora dentro de você. Olha que maravilha! Ele sabe de tudo e não erra absolutamente nada. Ele sabe o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente e o que vai acontecer no futuro com todo mundo. Por isso, se você parar para pensar, a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida é procurar ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quem ouve a voz dele tem muito sucesso na vida. Porque ele sabe tudo que é bom, ele sabe tudo o que está acontecendo, ele sabe tudo o que vai acontecer, ele sabe o que é bom para a sua vida. Mas como que eu faço isso? Bom, existem algumas maneiras. Em primeiro lugar, é ficar sensível à voz do Espírito Santo. E quando eu digo sensível à voz do Espírito Santo, é que você quer ouvir a voz do Espírito Santo. Porque quando a gente está mais ou menos distante, por exemplo, de alguém, e a pessoa está querendo falar com a gente está prestando atenção, é muito mais fácil da gente ouvir do que se a gente está distraído, nem querendo saber o que aquela pessoa está falando. Então, a primeira coisa é você estar disponível, querendo ouvir a voz do Espírito Santo. É bom que você saiba também que o Espírito Santo sabe o que você entende. Ele sabe qual é a linguagem que ele tem que falar com cada pessoa. Porque às vezes ele vai usar de uma maneira para falar com você e de outra maneira para falar comigo. Então, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo. Ele usa muito um pastor, que é o Luciano Subirá, por exemplo, que eu tenho muito respeito, para falar comigo. Porque ele sabe que eu escuto, ele sabe que toda vez que eu vejo um vídeo dele, eu tenho muito respeito e vou dar atenção. Então é muito normal que eu sinto o Espírito Santo usando ele para falar comigo. Você entende? Então, ele vai usar de pessoas, ele vai usar a palavra de Deus, ele vai usar acontecimentos na sua vida, tudo que for preciso para que você entenda qual é o recado que ele quer te passar. Outra maneira de ouvir o Espírito Santo é orando. É muito importante a gente orar, porque durante as nossas orações, o Espírito Santo vai falando com a gente. Tanto é que tem muitos relatos na Bíblia, né, de pessoas que estavam orando e o Espírito Santo falou. Então, essa é uma das melhores maneiras de você conseguir ouvir o Espírito Santo. Outra maneira de você ouvir o Espírito Santo é obedecendo a ele. Sabe por quê? Porque assim, ele vai te falar uma coisa, vai te falar para fazer alguma coisa, ou para parar de fazer alguma coisa, ou para começar. Se você obedecer, ele vai te dar o próximo passo. Porque ele vai falando geralmente, não é sempre, mas geralmente ele vai te dar um passo de cada vez. Mas se você não obedecer o primeiro passo, ele não vai te dar o segundo passo. Por exemplo, na história de Abraão, ele pede para Abraão abandonar toda a família dele, né, deixar a família dele e sair com a mulher dele para ir, então, sabe-se lá para onde. Ele começou a ir. Só que ele levou o sobrinho dele, o Ló, porque ele ficou com dó, porque o Ló era órfão.
levou o sobrinho. Enquanto ele não se separou do sobrinho, Deus não deu o próximo passo. O Espírito Santo não falou a próxima coisa que ele tinha que fazer. Ele só foi ouvir o próximo passo depois que ele se separou de Ló. E é assim que ele age. Então é bom você saber que sem obediência você não ouve mais o Espírito Santo. Normalmente não vai ouvir mais. Dá uma olhada aqui que diz Juízes 16, 20. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Porque daí ele foi desobediente, né? Ele contou qual era o segredo dele para Dalila. Ele contou que o segredo da força dele estava no cabelo. Ela cortou e o Senhor o abandonou. Ele ficou sozinho lá e sem força, e foi assim que eles furaram os olhos dele. Então, seja obediente, não basta você querer ouvir, mas você também deve ser obediente para que você ouça as próximas dicas, os próximos passos. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!